Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Parabéns para você que já está chegando por aqui e vai comentando aqui para mim, ó, de onde você é. Aqui no YouTube eu não tenho como saber de onde você é. É diferente, né? Quando a gente faz as nossas lives lá no Instagram, a gente vai vendo o nome ali dos perfis. Aqui a gente não tem como. Aqui, se você não colocar aqui um boa noite, não tiver uma reação, fica aquela coisa assim, né? O participante invisível, a gente não tem como saber que você está aqui. Então, vai me falando aqui, porque eu quero saber de onde você é, de onde você está falando, ok? Você é de onde? É de Bragança, é de São Paulo, é de Santos, de onde você é? Você é do Nordeste? Eu quero saber, fala aqui para mim, tá bom? Ó, eu quero dar os parabéns para você que está por aqui. Nós estamos chegando na nossa nona aula, é isso mesmo, nona aula de 10. Ó, pouquíssimas pessoas começam algo, mas menos ainda terminam. E se você está por aqui, só vai faltar uma aula quando essa terminar. Então, parabéns para você. Você está aí cumprindo, de fato, toda cumprindo todo o nosso curso, né, passando pelo curso inteiro. Parabéns. E nós estamos na aula 9 do nosso curso Liberdade Financeira à Luz da Bíblia. E eu quero mais uma vez te parabenizar, tá bom? Nona aula. Portanto, é importante que você já esteja colhendo resultados, que você consiga perceber diferença na sua vida. Você fala, ó, Rezende, as coisas já estão diferentes, né? Eu já vejo resultados na minha vida. Muda a nossa cabeça, tá, gente? A mentalidade muda antes da conta, antes do bolso. A sua mentalidade, a forma como você vê dinheiro muda primeiro, é importante. A gente trata muito isso aqui no livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Então, você que está chegando, parabéns, e ó, lembra, comenta, reage, eu quero, para mim é importante, é muito complicado ficar falando para uma tela e onde não tem uma reação do outro lado, então eu quero saber, reage aqui, comenta, participa comigo, é importante. Então, se você já está por aqui, se você já chegou, né, aqueles que demoraram um pouquinho aí para entrar, nós vamos começar, mas antes de começar, nós vamos começar da melhor forma, que é orando. Então, vamos lá, se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer, Paizinho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa jornada, Senhor. Essa é a nona aula desse curso, esse curso que o Senhor colocou no meu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Pai, não permita que eu diga uma palavra que não venha do Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Obrigado também por aqueles, Pai, que talvez não possam assistir a aula ao vivo, mas vão assistir gravada, Pai, mas que estão aí com esse desafio, levando a sério esse desafio de assumirem o controle, o governo, fazerem a gestão das suas finanças da forma como lhe agrada, Senhor. Muito obrigado. Nós sabemos, Senhor, quanto a questão do domínio sobre as finanças é algo complexo e sabemos que é uma das 3 principais causas de divórcio. E a sua palavra diz que o Senhor abomina o divórcio. Sabemos que essas pessoas que estão por aqui e estão se capacitando para se transformarem em agentes de transformação, além de terem suas vidas transformadas, independente da situação que estão, ficarão muito melhores colocando em prática todo esse conhecimento que o Senhor nos apresenta, mas vão poder inspirar outras pessoas e como agentes de transformação, por onde eles estiverem, onde eles chegarem, os ambientes serão transformados, porque eles são uma bênção. Então, Pai, eu não sei o que esse meu irmão, essa minha irmã, que estão aqui agora assistindo essa aula, estão precisando, mas o Senhor sabe, Pai. E eu declaro, no nome de Jesus, Pai, eu declaro bênção, eu declaro que portas serão abertas, Senhor Jesus. Eu declaro que toda maldição financeira será quebrada, todo endividamento, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai, e o Senhor pode todas as coisas. Então, Pai, no santo nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que faça um milagre, Pai, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Pai. Que o seu nome seja glorificado na vida deles e que eles tenham maturidade, Senhor Jesus, para glorificar o seu nome, com todas as bênçãos que irão acontecer. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Você que está por aqui, que está chegando, olha, coloca aqui seu nome, quero saber quem você é, de onde você é, reage, comenta, participa com a gente.
é muito importante para nós. Então, curso Liberdade Financeira à Luz da Bíblia. Eu quero saber se você é um ásico, eu quero saber se você está fazendo aqui esse treinamento pela primeira vez. Me fala, eu quero saber. E quero saber das mudanças e das transformações na sua vida. Hoje, a aula 9 é Multiplicando com Criatividade e Coragem Fontes de Renda. Eu vou repetir. Multiplicando com criatividade e coragem fontes de renda. É isso mesmo. Porque pessoas prósperas têm mais de uma fonte de renda. Ok? Essa é uma grande diferença. Pessoas prósperas têm mais do que uma fonte de renda. Não ficam dependentes completamente. Normalmente tem uma fonte de renda principal, mas elas têm mais de uma fonte de renda. Então, é muito importante. Desperte seu dom, seja fiel e multiplique com propósito. Cada um de nós tem dons, tem talentos, tem algo que o Senhor nos deu e que é para nós colocarmos a serviço. Na verdade, o dinheiro é um sinal de que eu estou vivendo com excelência aquilo que o Senhor me deu. E a falta desse recurso também é um sinal de que eu não estou vivendo da melhor forma com aquilo que o Senhor me deu. Então, o objetivo dessa aula hoje é que você possa se inspirar, que você possa ser inspirado e possa despertar os seus dons, os seus talentos e oportunidades para gerar novas fontes de renda de forma ética, criativa e corajosa. Nosso curso se baseia em finanças à luz da Bíblia, então eu jamais te diria algo ou te incentivaria a fazer algo que não estivesse alinhado aos princípios do Senhor. Então, o objetivo hoje é que você possa entender que multiplicar é um princípio bíblico e uma maneira de glorificar a Deus através do seu trabalho. É isso. Quando você trabalha, quando você produz, quando você gera uma transformação, você glorifica a Deus. E quanto maior a diferença que você faz na vida da maior quantidade de pessoas, mais dinheiro, mais recurso financeiro, porque, na verdade, o seu dinheiro é um sinal da transformação que você vem gerando e do quanto você está vivendo, seus dons, seus talentos, tudo que o Senhor colocou à sua disposição. Se você, por outro lado, está com um problema, uma escassez de recurso, isso também é um sinal de que existem dons, talentos, oportunidades que o Senhor colocou para você e você não tem aproveitado da melhor forma. Lá em Deuteronômio 8:18, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor, teu Deus, te dá força para adquirir riqueza. Então, entenda uma coisa. Não é na força do seu braço. Tem pessoas que acham que é na força do seu braço. E hoje eu vou fazer uma homenagem à Lagoinha Santos aqui, ó. Igreja que eu amo tanto, né? Hoje é caneca aqui, vou tomar minha aguinha. Fazendo uma homenagem para os meus amigos da Lagoinha Santos. Mas vamos lá. Não é você, é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata e ele decide a quem dará, quanto dará, como dará, assim como dons, talentos. Importante que a gente entenda isso. Então, o Senhor, teu Deus, te dá força para adquirir riqueza. É ele que te dá. Ok? É ele. Agora, se ele te deu um dom, um talento, e você não está usando, escolha sua, você não está glorificando o nome de Deus aí. Então, é importante que você possa reconhecer que seus dons, seus talentos é algo que Deus te deu para gerar uma diferença na vida de alguém. E a questão financeira, muitas vezes, denuncia o quanto eu estou vivendo ou não, alinhado ou não, com aquilo que Deus me deu e o quanto a vida das pessoas no meu entorno estão sendo transformadas com aquilo que Deus me deu. Importante você entender que multiplicar não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas é sobre ativar dons. É isso mesmo. Sabe, existem pessoas que acham que multiplicar é uma questão de ganância, por exemplo, algo negativo. Mas hoje eu quero que você definitivamente tire isso do seu coração. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É importante que você possa entender isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, esse mouse aqui. Isso, legal. Vamos ver. Ver se ele vai, não, deu uma travada aqui, mas tá tudo certo, né? Você tá aí, tá me vendo aí, parece que o mouse deu uma travada aqui, mas se você tá me vendo, tá tudo certo aí, né? Você tá me vendo,
Deu uma travadinha aqui, mas vai dar certo aí. Coloca aqui para mim como é que está aí para você, como é que está essa transmissão, como é que está essa aula aqui, tá? Então, multiplicar não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, é sobre ativar dons. Ativar dons. Se você está entendendo, coloca aqui para mim. Ah, legal, agora sim, destravou aqui. Então, vamos lá. É sobre ativar dons, é sobre abençoar vidas, é isso. É sobre resolver problemas e crescer com propósito. Então, é sobre ativar dons. Deus já te deu um dom, mas pode ser que você tenha ativado esse dom. Então, multiplicar tem a ver com ativar dom. A Bíblia valoriza o trabalho criativo e fiel. A criatividade e a fidelidade são duas características que vão nos levar à prosperidade. O chamado é: pare de esperar e comece a agir com coragem e fé. Eu vou repetir: para de esperar e comece a agir, se coloque em movimento. É muito importante que você possa fazer isso. Tenha coragem e fé, acredite. Acredite, isso que Deus te deu não foi à toa. Então, acredite, é muito importante. Multiplicar não é egoísmo, é responsabilidade diante do Deus que te confiou o talento. Multiplicar não é egoísmo, é responsabilidade diante do Deus que te deu, que te confiou, né, os talentos. Você lembra da parábola que Deus conta, a parábola dos talentos? O quanto é importante multiplicar? Não é sobre egoísmo, muito pelo contrário. Naquela parábola, num determinado momento, Deus, Jesus, né? Aqui, ele, da própria boca dele, contando essa parábola, ele chama um servo de bom e fiel, aquele que multiplicou os recursos, os dons, os talentos, e servo mau e infiel, aquele que não multiplicou, que enterrou. Não é nem que ele perdeu, ele enterrou, ele não usou. Então, eu quero que você entenda isso e coloque muito amor nas minhas palavras e tenha muito temor no que eu estou dizendo. Mas desagrada a Deus, ok? O fato de você enterrar e talentos. Isso desagrada a Deus. É importante que você se coloque em movimento e de fato, coloque a serviço do Senhor, né? Aquilo que o Senhor tem na sua vida, esses dons e esses talentos. É muito importante que você possa fazer isso. E eu quero trazer alguns tópicos. Deixa eu ver aqui quantos tópicos eu vou trazer hoje. Se eu não me engano, são 5 tópicos. 5 tópicos, isso mesmo. 5 tópicos. Então, vamos começar com o primeiro. Vamos começar a discernir isso, vamos começar a falar sobre isso para que você possa entender. O primeiro tópico é o princípio da multiplicação. Nesse livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, se você ainda não tem, vai lá na minha bio do Instagram e adquire já o seu livro, ok? Nós dizemos que finanças têm 3 dimensões. Nós estamos falando isso nesse curso, né? Tem a dimensão natural, você provavelmente ouvia sua mãe dizer, ó, você tem que estudar para ser alguém. Então, o quanto você faz de dinheiro, a forma como você faz a gestão desse recurso, que você investe, tudo isso é dimensão natural. Mas existe uma dimensão emocional, né? O que você viveu desde a gravidez da sua mãe até ali uns 12, 14 anos, toda experiência, positiva ou negativa, ela tem um impacto hoje na sua vida, inclusive na área financeira. E existe uma dimensão que é a dimensão espiritual, princípios. Tem pessoas que quebram princípios e querem resolver na questão natural. Não vai resolver. Não vai, porque a base é espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então, o princípio da multiplicação nós vamos encontrar lá na parábola dos talentos, como eu disse, lá em Mateus 25. Deus entrega algo a cada um e espera crescimento. Deus não entrega e diz, não, ele espera crescimento. Jesus chega a dizer, você, servo mau e infiel, devia pelo menos ter colocado no banco para pelo menos render juros. Então, o que ele está dizendo com isso? É importante que haja crescimento, é importante que haja multiplicação, nós precisamos entender isso. Então, o servo fiel, bom e fiel, ele multiplica. Agora, o outro, o medroso e
como Provérbios, por exemplo, que é um livro de sabedoria, fala muito do medroso, né? Do preguiçoso, né? Esse homem, ele enterra o talento. Então, pensando, será que vai dar certo? Será que... E ele enterra o talento, ele não coloca, né, para servir o talento que Deus lhe deu. Multiplicar é um ato de fidelidade. Deus lhe deu esse dom, esse talento, para que seja multiplicado. É importante. Nós precisamos entender isso. Lá em Mateus 25, 21, a palavra do Senhor diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só que a maioria das pessoas diz: não, quando eu estiver em tal situação, eu vou fazer. Quando eu... Não, é agora. É agora. O pouco nas mãos do Senhor é muito, ele multiplica. Então, nós precisamos servir agora, não é esperar ter muito, é agora que eu preciso fazer. Se você está entendendo, comenta aqui, eu quero saber como é que você vê isso, como é que você entende essa parábola dos talentos, quando Jesus chama servo bom e fiel, aquele que multiplicou, e o servo mau e infiel, o que não multiplicou, o que enterrou. Inclusive, ele diz: você deveria pelo menos ter colocado no banco. Olha isso, para render. É importante, nós precisamos multiplicar. Então, ele chama de servo bom e fiel o que multiplica, e servo mau e infiel o que enterra. Tópico 2, que eu quero trazer para você. Trabalho como propósito e adoração. Existem pessoas que acham que a adoração tem a ver só com eu ficar louvando. Não, olha só, o meu trabalho é um ato de adoração. O tempo inteiro. Eu costumo dizer que cada palavra que eu digo é um culto. Cada atitude minha é um culto. E tudo que eu tenho, eu uso para cultuar. Sempre, o tempo inteiro. Mas ou é um culto ao Senhor, ou é um culto a Satanás. Então, o servo bom e fiel que multiplica os talentos, ele cultuou ao Senhor. O servo que foi tomado pelo medo e enterrou o seu talento, ele cultuou a Satanás. Por isso que o Senhor diz: servo mau e infiel. E o que ele diz? Que ele vai, né, ser colocado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele cultuou a Satanás, então vai para lá. Porque o medo tomou conta de você. Então, é importante que nós possamos entender isso. Trabalhar, o nosso trabalho é um servir a Deus, é um culto. Cada palavra que eu digo, tudo que eu faço, e pela intenção que eu faço, pela intenção que eu falo, e como eu uso que Deus me deu, é um culto. Trabalhar é servir a Deus. E lá, isso está muito claro lá em Colossenses 3:23, que tudo que eu fizer, eu preciso fazer como para o Senhor, né? Mesmo que eu esteja servindo a homens, mas como para o Senhor. Renda extra, que é o assunto de hoje, não é uma questão de ganância, é uma questão de boa administração, é de não ter desperdício. Se tem algo que eu faço bem, que Deus me deu, eu preciso usar. Então, usar seus dons é honrar ao Criador, é honrar a Deus, é honrar o nosso paizinho. Cada talento guardado é uma oportunidade enterrada. Cada talento guardado é uma oportunidade que foi enterrada. E cada um de nós precisamos entender isso. É um milagre para alguém que eu não entreguei. Um dom que Deus me deu para que eu pudesse gerar fazer alguma diferença na vida de outra pessoa, e eu não fiz. Então, imagina, você tem um dom de pintar, mas você não pinta. Você tem um dom de tocar, mas você não toca. Você tem o dom de vender, mas você não vende. Você tem o dom de falar, mas você não fala. Você tem o dom de ouvir, mas você não ouve. Ou seja, você é uma árvore que não dá frutos. Você é a figueira que não dá fruto, né? Que pode ser cortada. Porque você não dá fruto. Você nasceu para dar fruto, mas não dá fruto. Então, é importante que nós possamos entender isso. Usar os nossos dons é honrar ao Criador. Então, escreve aqui para mim: eu honro ao Criador. Escreve aqui: eu honro ao Criador. E aí eu vou saber que você tem usado os seus dons e talentos. Importante. Tópico 3. Eu quero trazer ainda para você hoje, é importante que você fique por aqui, mas eu vou te dar a ideia de pelo menos 50 fontes de renda extra. Então, não sai daqui.
fica por aqui, assiste essa aula, porque vai ser importante, você vai... E eu procurei trazer ideias que não são ideias mirabolantes, que dependem de uma formação absurda, não. São coisas acessíveis, que estão acessíveis a todos, pode ter certeza. Terceiro dom é descobrindo dons, terceiro tópico é descobrindo dons e talentos para gerar renda. Descobrindo dons e talentos para gerar renda. Pergunta que eu quero te fazer. Me diz aí, o que você faz bem? Me diz o que você faz bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem falsa modéstia, sem confundir o que é humildade. Deixa eu te explicar uma coisa. Humildade não tem a ver sobre pensar pouco de si, mas é sobre pensar pouco em si. É diferente. Então, vamos lá. Pode ser que você diga assim, Rezende, eu canto melhor do que a maioria das pessoas. Isso tem a ver com falta de humildade? Não. Eu canto mal. Se você canta, você provavelmente canta melhor do que eu. Não. Tem a ver com identidade. Dizer, cara, eu sei que eu sou bom nisso. Tem alguma coisa que eu sou melhor do que a média, do que a maioria das pessoas? E tem alguma coisa que eu sou pior do que a média, do que a maioria das pessoas? Ou algumas coisas, tanto melhor quanto pior. Isso não me faz melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Você precisa entender isso. Algumas pessoas cozinham muito bem, mas acham que dizer que cozinham bem é uma falta de humildade. E não é. Se você sabe que cozinha bem, não tem problema nenhum. O que não pode, e é um péssimo sinal, é só você achar que você cozinha bem. Isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. Imagina, o mundo inteiro acha que você não cozinha bem, mas você acha que cozinha bem. Não, isso é um péssimo sinal. Mas quando você sabe, que fala, cara, nisso aqui eu sou bom, cara, eu faço isso bem. Ok, isso é identidade. Isso não é falta de humildade. Agora, o que é falta de humildade? É pensar pouco em si. Pensar muito em si. Então, farinha pouco, meu pirão primeiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Tem pouco, eu vou guardar o meu. Vou pensar muito em mim. Cara, como eu faço para ganhar dinheiro? Como eu faço para vender mais? Como eu faço para tirar proveito disso? Como eu faço para ficar famoso? Para quê? Para quê? Só estou pensando em mim? Sim. Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade. Agora, reconhecer algo que eu faço bem, não. Então, ó, espero que você esteja agora livre de toda a culpa, tá bom? Pode comentar aqui, livre de culpa, coloca aqui, livre de culpa, ok? E pense, reflita, se você se sentir à vontade, e isso já demonstra que você tem a sua identidade, você está evoluindo, as coisas estão ficando legais, coloca aqui o que você faz bem. Você fala, cara, eu sou bom nisso. Ok, muito bom. Então, é muito bom. Por quê? Isso já demonstra um dom que você tem. E nada é seu. Deus te deu esse dom para que você cumprisse uma missão. Você entende isso? Não há desperdício. Se você é bom nisso, isso não é seu, isso não é mérito seu. Foi Deus que te deu isso. E por que ele te deu isso? Porque você tem uma missão para cumprir que está alinhada a isso. Então, por exemplo, um sinal em algo que você faz bem. As pessoas normalmente pedem ajuda para isso. Mas, Endim, cara, cara, as pessoas me pedem isso, me pedem ajuda para isso. Legal, isso é um bom sinal. E isso as próprias pessoas observam você e falam, isso aqui ele faz melhor do que eu. Olha que legal. Então, um bom sinal de que você faz bem é o reconhecimento das pessoas quando elas, inclusive, te pedem ajuda sobre aquilo, ok? Outra coisa, outro grande sinal é quando isso te dá uma alegria, te dá uma satisfação muito grande o que você faz. Isso é tremendo. Ou seja, você fica com um sentimento de dever cumprido, sabe? Você fala, cara, um sentimento de realização. Você fala, cara, eu estou realizado, hoje eu estou realizado. Normalmente, isso vai se dar, nossa, Deus é lindo, né, gente? Isso é maravilhoso. Normalmente, você vai sentir isso quando você resolve o problema dos outros, sabe? E isso te aproxima de Deus. Quando você ajuda um irmão, quando aquele dom, aquilo que você faz bem, ajuda uma pessoa, isso te aproxima de Deus.
Porque Deus te deu esse dom para que você cumprisse um papel e uma missão. E quando você facilita a vida de alguém, você gera valor na vida de alguém, isso te aproxima de Deus, porque Deus te deu foi para usar mesmo. E foi para fazer a diferença, não foi para ficar guardado, não. Então, esse sentimento de realização, ele te aproxima de Deus. Agora pensa comigo. O seu dom, mais a prática dele, colocar ele em prática, mais as oportunidades, vai gerar uma renda para você, com um propósito. Porque se você usa o dom que foi Deus que te deu, isso já tinha um propósito, ok? Então é importante que você coloque em prática aquilo que eu disse. Você sabe tocar um instrumento, toque. Você sabe interpretar, interprete. Você sabe falar, fale. Você sabe vender, venda. Viva o dom que Deus te deu. Deus fez uma árvore que dá maçã, outra dá limão, né? Você tem pé de abacaxi, pé de tomate. Cada uma dá um fruto. É importante. Se você nasceu para dar tomate, você tem que dar tomate. E quando você dá o tomate, você cumpre o seu propósito. Agora, existem pessoas que nasceram para dar tomate e estão de olho no abacaxi, falando, cara, eu queria dar abacaxi. Esse é um problema, esse é um problema. E, às vezes, matam a própria promessa e o próprio dom. Então, é importante que nós possamos entender isso. 1 Pedro 4,10, 1 Pedro 4,10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Eu vou repetir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Sabe, tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim, a natureza nos ensina muito. A água, ela não mata a própria sede. Você já pensou nisso? A água não mata a própria sede. Então, a água, ela foi criada e ela mata a sede dos animais, dos seres humanos, das pessoas. Ele ajuda na plantação. O fruto não mata a própria fome. Então, a maçã, ela não mata a própria fome. Então, a natureza nos mostra que nós somos todos interligados. Uma árvore precisa de sais minerais, precisa de água, precisa do ar, precisa... Então, é um servindo o outro. Tudo que nós recebemos não é para acabar em nós somos uma perna. É para abençoar a vida dos outros. Então, é importante, porque hoje, a aula de hoje, nós vamos falar de renda extra, mas você precisa entender isso. Então, 1 de Pedro 4,10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Marcos 6,38 diz, né? E ele perguntou, quantos pães você tem? Então, verifique, quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então, o Senhor Jesus, vamos entender, Jesus é Deus, ele já sabe, não há nada que o Senhor não saiba, ele já sabe. Então, ele já sabia que ia ter muitas pessoas, ele sabia que naquele ambiente não ia ter questão. Ele sabia que tinha pães e peixes, tinha um garoto com pães e peixes. Se esse garoto não entrega, ele sabia, porque não é nada dele, foi Deus que deu, tudo é de Deus. Você entende isso? Só que ele pergunta e nos dá a chance de poder apresentar o que nós temos. Rezende, mas é pouco, aquele menino podia pensar. São 5.000 pessoas, e o que nós vamos fazer com esses pãozinhos, esses peixinhos aqui? Isso aqui não dá nem para começar. Mas ele entrega na mão do Senhor, e o Senhor faz a multiplicação. Então, o Senhor pergunta, mesmo já sabendo, né? Mesmo para que nós, porque ele também sabe onde está o meu coração, mas para que nós tenhamos consciência disso. Então, importante. Por que aquele menino tinha pães e peixe? Aquilo ali já estava preparado, é uma grande lição para nós. O Senhor já sabia, na criação do mundo, que nós estaríamos aqui hoje, que você estaria fazendo esse curso, e que aquela multiplicação lá serviria de lição para você hoje. É importante que nós possamos saber disso, é muito importante que nós possamos entender isso. Então, você sempre tem algo para que o Senhor possa multiplicar. Essa é uma grande lição. Aquele menino podia pensar, o que eu tenho não dá para nada. Coloca nas mãos do Senhor. Você pode estar pensando hoje, não, Rezende, mas o que eu tenho não dá para nada. Coloca nas mãos do Senhor. Não, o que eu sei é muito pouco. Não, coloca nas mãos do Senhor.
Você acha que eu sou a maior autoridade em finanças pessoais? Talvez não seja. Mas o que Deus me deu, imagina que o conhecimento fosse uma escada de 3.000 degraus. E o que eu sei está até o 10º degrau. Tem mais um monte de degrau para subir. Mas existem pessoas que estão no 9º, no 8º, no 7º, e o pouco que eu sei pode ajudar essas pessoas. Então eu coloco aqui e falo, Senhor, está disponível. E aí, vamos ver como é que a gente faz. Algumas pessoas ouvindo esse conteúdo vão ter a vida transformada. Então eu preciso entender isso. E se você entende, coloca aqui, reage aqui, coloca, eu vou ter a minha vida transformada. Pode colocar aqui. Nós sempre temos algo para que o Senhor possa multiplicar. Sempre, sempre. Então vamos ao tópico 4 da aula de hoje. Fontes de renda possíveis para começar com pouco. São várias as possibilidades. Você pode trabalhar com venda. Então, por exemplo, vou vender bolo. Da onde isso conecta com o que a gente está falando? Eu faço um bolo que as pessoas elogiam muito. Pedem para eu fazer sempre. Será que isso não aponta? Bolo, Rezende? Esse bolo vai levar alegria, sabe? Esse bolo vai nutrir. Seu bolo carrega uma mensagem. Cosmético, vai vender cosmético. Trabalhar a autoestima das pessoas, ok? Roupa, né? Então você vai vestir a pessoa, produtos naturais, vai trabalhar com serviço, faxina, limpeza, tirar o que não presta, corte de cabelo, de novo, trabalhar com autoestima, mas agora no toque aqui, consertos, vai botar a casa em ordem, vai trabalhar no cuidado com idosos, por exemplo, serviços e produção. Vai trabalhar com artesanato, dom que Deus te deu, artesanato. Marmitas, doces, itens personalizados, o que foi que... Eu, por exemplo, não levo jeito com artesanato, com item... Mas talvez você tenha, e você acha que isso é um hobby. Pode ser, mas pode ser a fonte de renda extra que você tanto procura. Vai trabalhar com ensino. Eu estou aqui, trabalhando com ensino. O que você sabe que alguém não sabe que você poderia estar ensinando? Pode ser reforço escolar, pode ser aula de música. Você sabe tocar um instrumento? Mas eu não sou formado. Não, mas o que você sabe já dá conta para ajudar alguém, para ensinar alguém. O pouco para ser multiplicado. Vai ensinar sobre informática. Existem pessoas que têm uma grande dificuldade com informática, principalmente dependendo da faixa etária. Quem sabe você não tem uma didática ali, vai ensinar essas pessoas. Vai trabalhar no digital, vai vender curso. Esse é um curso, e que nós cadastramos afiliados. Vai vender curso, vai vender treinamento, vai vender solução, vai trabalhar de social media. Sabe o que é isso? Vai cuidar do Instagram de alguém. Vai produzir conteúdo, pesquisar, produzir conteúdo, vai trabalhar com marketing digital. São muitas as possibilidades. Mesmo que você comece pequeno, mas quebra a inércia, sai do lugar, né? Começa com o que você tem. O importante é que você possa começar. O importante é que você possa começar. Quero que você escreva aqui. Eu vou começar. Escreve aqui. Eu vou começar. Eu quero saber. E você que está aqui como participante silencioso, eu quero saber quem é você. Comenta aqui para mim, que eu quero ver seu nome. Me diz de onde você é. Para mim é muito importante que você possa fazer isso. Agora, eu espero que você já esteja com papel e caneta, porque é assim que tem que ser, né? Mas pega papel e caneta aí. Eu vou explorar com você 50 dicas de renda extra. E eu vou falar de 50 dicas simples. Simples do ponto de vista, assim, não requer um grande conhecimento, formação, tá bom? Não requer, mas requer atitude. Requer atitude. Talvez, nem das 50, muitas não te atendem. Não, você fala, cara, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não sou, não tem problema. Mas deve ter 10 aqui, tu sabe? 5, 2, uma. E aí é questão de arregaçar as mangas e colocar em prática, ok? É questão de arregaçar as mangas e colocar de... Então, vamos começar. Eu quero começar, as 10 primeiras têm a ver com vendas. Eu vou te dar 10 ideias para você vender. Cara, existem muitas outras coisas. Então, assim, pensa aí. Isso aqui
eu não tenho a pretensão de resolver todos os seus problemas, eu tenho a pretensão de te inspirar, de te apontar uma direção. Isso sim, o Senhor quer me usar aqui, quer nos usar para poder te inspirar. Então, vamos lá. Primeira ideia, revenda roupas. Isso. Aonde, Resende? Na Shopee, né? Por exemplo, numa feirinha, né? Em algum evento, alguma coisa que tem, toda cidade tem uma feirinha. Ou nas redes sociais, na Shopee, vende roupa, ok? Deve ter alguém que faz, alguém, né? Se você faz, melhor ainda, mas vai vender roupa. É uma grande oportunidade, porque nós estamos falando de renda extra. Então você fala, mas eu já tenho emprego. Mas na Shopee, filho, você pode estar no seu emprego e dinheirinho caindo. E aí você vai ver realizando aquilo que a palavra de Deus diz. Você vai ver realizando lá em Salmo 127, onde diz que aqueles que o Senhor ama, Ele dá enquanto dorme. Você vai falar, caramba, eu estou dormindo, de vez em quando meu celular fica apitando, venda sendo feita. É lindo, é lindo. Segunda ideia que eu quero te dar, eu vou precisar dar uma acelerada, né? Mas vamos lá, segunda ideia. Venda de acessórios. Lembra? Eu vou te dar 10 ideias de venda e você trabalha. Bijuteria, capinha de celular. E assim, você tem... Resende, mas não sei se isso vai dar certo. Cara, pega de alguém que vende e fala com ele, me empresta aqui, eu vou vender. E eu vendendo, você me dá 10%, 15%, 20%, trata uma comissão. Vai lá e entrega de novo que não vendeu, não tem problema. Faz o teste. Resende, comecei a vender capinha de celular, sei lá. No meu emprego, ou eu dirijo Uber, é a minha renda principal, eu só tenho essa. Agora eu vou vender capinha de celular lá, vou vender bijuteria lá, vou vender roupa lá. Não sei o que vai ser, ok? Mas essa vira a sua segunda fonte de renda. É importante que você possa entender isso. Então, você pode começar pegando com alguém que vende, ganhando uma comissão. Para a pessoa vai ser bom, porque você vai vender para pessoas que ela não venderia, para clientes que ela não venderia, então aumenta a receita dela, ela vai abrir mão de um pouquinho do resultado para poder te dar. O negócio girou, você faz um caixa, não tira da sua renda principal, e agora você vai fazer o quê? Agora eu já tenho dinheiro. Se eu estava vendendo bem bijuteria, eu vou comprar bijuteria. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha fonte de renda. Agora eu vou aumentar a minha margem. Se eu ganhava 10%, por exemplo, eu vendia uma peça por R$100 e ficava com R$10, e o resto era do dono, agora a margem é de R$30, por exemplo, cada peça que eu vendo de 100, eu vou ficar com os 30 de lucro. E vou, né, recomprar as minhas peças. Então, é muito interessante que você possa fazer isso. Você começa, faz o teste no seu ambiente, no seu trabalho. Venda de produtos, então, por consignação, lojas locais. Roupa, mas trabalha com consignação, e você pode vender várias coisas, você pode vender doce, pode vender várias sorvete, várias coisas. É muito importante que você possa fazer isso. Você pode vender de porta em porta. Por exemplo, Natura, Avon, Boticário. Pega o grupo dos seus amigos da igreja, vai vender para eles. Chama, organiza um evento em casa, fala, vai ter um chá lá em casa, um café lá em casa. Aí a galera chega lá, você oferece os produtos. Eu me lembro uma vez, eu e a Ana estávamos buscando essa questão de renda extra, e a Ana começou a vender um produto aí desse de cosmético. Eu me lembro de um encontro que ela fez, foram 5 ou 6 mulheres. A Ana levantou, acho que foi 3 mil de venda. Amigo, para algumas pessoas, cara, isso já salvaria um mês. Comprou um bolo, comprou um negócio. Gente, uma margem maravilhosa. Então, entende isso que dá para fazer. Você tem o sábado livre, fica chorando da vida, organiza esse tipo de coisa, meu querido. Outra coisa, kits, presentes, datas comemorativas, sabe? Sei lá, aquela cesta de Natal, não sei. Mas kits de presentes para datas comemorativas é outra coisa que você pode fazer. Você pode fazer ou você pode só vender. Alguém já vende e você fala, cara, se eu vender isso para você, legal, você me dá uma comissão? Venda é um grande caminho, tá? É um grande caminho para realizar renda extra.
Compra e venda de usados. Onde? OLX, Facebook, Marketplace, é isso. Eu compro de um lado, vendo do outro. Existe algo, gente, que é maravilhoso, chamado intermediação. Quando eu sei quem quer comprar e sei quem quer vender. E eu faço a ponte. Isso é maravilhoso, porque eu não faço investimento nenhum. Eu só uno quem quer comprar com quem quer vender. E isso é maravilhoso. Outra coisa que você pode vender é venda de doce, salgado, para empresa, para escola. Você já pensou um carrinho de pipoca na frente de uma escola, por exemplo? Já pensou? Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, importante que nós possamos fazer isso. E existe saída. Existe saída, eu quero que você entenda isso. Existe saída. Você pode também vender água e refrigerante em evento, por exemplo. Né? O pastor Josué conta que houve uma época dele que ele foi numa feira de automóvel, e acho essa história fantástica. E aquele calor ali, um monte de gente vendendo carro, e era uma dificuldade para você comprar água. No dia seguinte, semana seguinte, ele falou com os amigos, parou com a Kombi lá, caixa de isopor cheio de água, e vendendo água lá na feira. E arrumou um dinheiro, arrumou um dinheiro. Então, assim, um tempo atrás eu morava em Santos, e uma pessoa veio falar comigo de uma dificuldade que ela estava financeira, e eu falei, como é que é as suas contas? Quanto você precisa de renda? E aí a pessoa falou, ó, preciso de tanta renda, com essa renda aqui eu pago. Eu fiz uma conta, não lembro agora os números exatos, mas é mais ou menos assim, ó, se tu vender 20 garrafas d'água por dia, por quê? Porque você vai no atacadão ali, vai comprar água por tanto, você vai vender por tanto, na praia. Praia é um patrimônio, gente. Praia é um patrimônio. Você vai vender na praia. Você tem tanto de lucro. Se você vender 20 garrafas por dia, trabalhando tantos dias no mês, você paga as suas contas. Se vender 30, 40, 50, é legal. Aí o seu negócio vai explodir. A questão é que tem gente que não quer. Fala, mas calma aí, meus amigos vão passar, vão ver me vendendo água. Eu vou ficar no sinal vendendo água. Aí o que está te matando é seu orgulho, filho. Não é questão de que não existe uma fonte de renda ou que você não pode ter uma fonte de renda extra. A questão aí é o seu orgulho. Ter tem, mas você acha que isso é uma humilhação, que você merece mais do que isso, aí não tem como você sair do lugar. O que está te matando, nesse caso, não é a falta de recurso, é o orgulho, né? Venda de temperos prontos, por exemplo, congelados. Quantas vezes eu e a Ana estavam em algum lugar, a pessoa passava vendendo ali um temperinho, um negócio, um patê, sabe? É isso, daqui a pouco você pode fazer uma clientela. Vou te falar, hoje, talvez os maiores concorrentes das grandes redes, por exemplo, de hamburgueria, não sejam as outras grandes redes, mas seja o pequeno. É você na sua cozinha fazendo um hambúrguer especial e vendendo. E você hoje compete de igual para igual com o McDonald's, por exemplo, né? Os caras vão lá e o cara pode pesquisar e te achar e você mandar entregar o hambúrguer lá e o cara ainda gostar mais do que o seu, do que o deles, e que nem é tão difícil assim. Então, são muitas as possibilidades. Você pode, por exemplo, produzir geleia, fazer pão, bolo, diferente. Tem uma galera hoje, a galera está preocupada, está mais consciente, preocupada com o consumo de um monte de coisa aí. Então, assim, importante, você produz, faz um negócio diferente, diferencial ali, ó, pode virar uma renda extra. E você trabalha, pega o dia que você tem livre, preserva um dia, por exemplo, preserva o domingo e o sábado, se você tem livre hoje, gera nele uma fonte de renda. Então, passei com você por 10 ideias, eu vou precisar acelerar por causa do tempo, mas pelo menos 10 ideias aqui, e vendas é uma chave. Venda é uma chave. Na verdade, tudo você vai precisar de alguma forma vender. Nós precisamos nos vender, né? Para o nosso patrão, mesmo que você seja CLT, nós precisamos sempre nos vender. O que é um concurso público, se não uma etapa de venda, onde você vai lá, faz um teste, e você mostra para a pessoa que tem a capacidade para estar ocupando aquela posição. Tudo é venda. Para com o preconceito de achar que venda é isso, venda é aquilo. Não, não. Vender não é enrolar ninguém. É facilitar a vida das pessoas. É isso que é vender. Estou com garganta seca, tomando bastante água. Aproveita, me dá um tempinho para eu tomar água aqui, ó. Escreve aqui, participa aqui comigo aqui, ó. Me conta aqui uma história aqui que eu quero saber de algo, de uma situação que você está lembrando, que você viu, que você viveu isso, ou teus pais. Me conta aqui que eu quero saber. Garganta.
vamos entrar aqui no segundo grupo de ideias que eu quero te dar. Se o primeiro for bem focado em venda, venda que eu quero dizer de produto, vamos dizer assim. Agora eu quero te falar de serviço, mas qualquer gente vai precisar vender. E logo a primeira, faxina. Faxina, diarista, sabe? Vou lá e vou vender meu dia, vou vender, meu sábado eu estou em casa, estou precisando de renda extra, vou fazer o quê no sábado? Em vez de ficar assistindo, maratonando série da Netflix, cara, vai fazer faxina, né? Vai fazer um serviço de diarista. A pessoa que trabalha aqui em casa, por exemplo, trabalha de segunda a sexta aqui em casa, e no sábado ela tem um outro lugar que ela trabalha, por exemplo, ok. O importante era a renda extra. E aí, domingo, você tira para descansar. Mas é uma possibilidade. Talvez isso seja o dom que Deus te deu. Nós conhecemos pessoas, e quando você fala de limpeza, não é a mesma coisa, tá? Ela limpando e outra limpando, não é a mesma coisa. Porque a pessoa tem um prazer, uma paixão, uma capacidade de fazer que a maioria das pessoas não tem. E pode ser um dom isso, e vai te ajudar a você gerar renda extra. Quer saber outra? Passar roupa. E você pode cobrar ou por peça ou por hora. Sabia? A maioria das mulheres não gostam de passar roupa. Dos serviços domésticos, talvez seja aquele que as mulheres menos gostam de fazer. Então, você tem lá uma executiva que, cara, trabalha muito, não está afim de ficar passando roupa de sábado. Esse serviço, às vezes, atrasa a colaboradora que ela já tem, e se ela souber que você passa roupa, ela vai topar, ela vai te pagar para isso. E você vai lá e passa roupa, e talvez você passe como ninguém. Então, isso é uma fonte de renda extra. E, às vezes, você tem esse dom e você não vive, e está reclamando da vida. Então, entende isso. É arregaçar as mangas. Quer saber outra coisa? Cuidar de criança. É uma babysitter eventual. Quantos casais gostariam de ir num evento, numa festa, em algum lugar, e não vão porque não tem com quem ficar as crianças? Esse tipo de serviço, faxina, passar roupa, babysitter, países de primeiro mundo, essas pessoas ganham muito dinheiro, que a maioria das pessoas não querem fazer. E é a lei do comércio, lei da oferta e da procura. Quando você tem você tem muita oferta, né? E tem poucas pessoas, você tem muita procura e pouca oferta, o valor sobe. Já existem algumas situações onde o eletricista ganha mais do que o médico. Por quê? Porque não tem a ver com quem estuda mais, tem a ver com demanda, oferta e demanda. Então, está cada vez mais difícil você achar pessoas que queiram lavar carro, fazer faxina, pedreiro, está cada vez mais difícil. Então, a remuneração desse povo começa a subir muito, e daqui a pouco vão estar ganhando muito mais do que alguns que têm muito mais estudo, porque é a questão da lei da oferta e procura. Então, se você disser, cara, quer saber, meus sábados agora, eu vou ter uma clientela e eu vou ficar com as crianças, e eu vou cobrar uma grana. É uma renda extra que eu vou ter a partir de agora. Em vez de ficar perdendo meu tempo, eu vou fazer isso. Ok. Isso tem muito valor, porque não é para qualquer pessoa que os pais deixam seus filhos, confiam seus filhos. Se você gosta de criança, leva jeito com criança, isso é muito legal. E, cara, às vezes é criança novinha, às vezes é criança um pouco mais, às vezes já é um adolescente, um jovem ali, mas que os pais não querem deixar sozinho, ok? E aí é muito legal, é algo que você pode fazer. Quer saber de outro? Vamos para o outro extremo. Falando de cuidar de criança, cuidar de idoso, ok? Isso pode ser algo que você vai fazer eventualmente, da mesma forma com as crianças. Então, alguém levou seu pai, sua mãe idosa para morar junto, e ele normalmente faz... Mas ele tem um evento, ele tem um compromisso. E não é um compromisso que dê para levar o seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra. Precisa de alguém que fique lá. E na maioria das vezes, não vai ficar ali porque, às vezes, o idoso está bem, ele já está... mas, assim, não tem medo dele cair, de acontecer alguma coisa. Então, você vai ficar por perto, vai fazer uma companhia, vai assistir um filme. Não é algo que você precisa fazer força, muitas vezes. Então, é importante. Existem alguns idosos, e aí precisa de um trabalho especializado, que vai depender de mais conhecimento, para dar banho, fazer curativo, dar medicação, mas às vezes é uma companhia só, é uma companhia, e é algo que você pode fazer. Quer saber mais? Serviço de jardinagem. Mas ele não sei cuidar.
Tá, mas pode aprender, né? Pode. E se você sabe, existem pessoas que têm um prazer, lembra quem está falando de dom? De cuidar de plantas. Eu, por exemplo, não sei que planta é essa, que planta é aquela, qual planta pode molhar, qual que não pode, qual que pode ficar no sol. Mas talvez você não, você goste disso. Só que você usa isso como um hobby. Só que você pode cuidar ali, ó, pega ali uns vizinhos ali, e você pode começar a cuidar do jardim desses vizinhos. E isso vira para você uma fonte de renda. Você entra novo no trabalho, você dá uma passada lá, dá uma parada, dá uma adubada, dá uma molhada. Você pode fazer isso. Serviço de jardinagem. O meu jardineiro aqui hoje, a gente tem nosso terreno é bem grande, tem um jardim bem grande. O meu jardineiro, ele, na verdade, ele tem um emprego. Só que em horários específicos, ele dá uma fugida na hora do almoço, antes de entrar no trabalho, às vezes à noite, às vezes no final de semana, ele dá uma passada, dá uma parada, dá uma cuidada, dá uma. E é isso. E eu estou tranquilo, porque, apesar do meu jardim ser muito grande, eu não tenho necessidade de ter um jardineiro em tempo integral. E ele ele faz isso muito bem feito, muito bem feito. E mais, ele ainda me ajuda com alguns consertos. Como ele conhece um pouquinho de elétrica, um pouquinho de algumas coisas, volta e meia, cara, meu tempo para parar, para ir na loja, comprar, queimar, trocou uma luminária, um refletor que eu tenho no quintal. Ele vai, ele compra, ele vem, ele instala, isso gera renda extra, ele tem emprego. Talvez você tenha conhecimento. Eu sou o tipo de homem que eu não gosto de fazer as coisas dentro de casa. Então, todo homem que gosta, que sabe, cara, às vezes é uma torneira que está vazando, você pode fazer. Então, jardinagem, eu já estou entrando aqui em reparos domésticos. Hoje existe aí uma galera que fala de marido de aluguel, por exemplo, né? Então é isso. Ó, minha torneira está vazando. Ó, minha descarga, né, não está parando. Ó, queimou um refletor. Ó, e você faz pequenos reparos, não precisa ser um grande construtor e tal, mas que as pessoas valorizam. Eu valorizo. Aqui em casa, eu não faço. Gente, e assim, ó, eu não gosto, não sei fazer direito. Se eu for pendurar um quadro, é capaz de ficar torto. Então, eu pago para alguém fazer isso. Para mim, o meu tempo vale mais. Eu pago para alguém que vem instalar um quadro, fica legal, fica retinho, o cara gosta, o cara sabe, o cara tem todas as ferramentas. Cara, acabou. Está arriscado eu querer colocar um quadro e furar um cano aí, sei lá, não sei fazer isso, já tentei. Fica torto, não fica legal. Então, eu pago para alguém. Você, talvez, fala, cara, não, na minha casa eu que faço tudo. Então, você tem esse dom. Isso pode ser uma fonte de renda, tá certo? Quando eu já tenho um emprego? Nas horas extras. Nas horas extras. Nas horas extras, isso pode virar uma fonte, na hora que você não está ocupado, não está fazendo nada. Isso pode virar uma renda extra para você. Montagem de móveis. As pessoas compram móveis e às vezes tem dificuldade de montar. Aconteceu isso comigo. Eu comprei ali um aparador e eu fui tentar montar esse. E montei a gaveta ao contrário, a tábua cara embaixo, botei em cima. E olha que vem. Tem gente que tem uma facilidade com esse negócio, gente. Eu botei o parafuso no lugar errado, esse era aqui, foi para lá. E olha que vem com. Tem gente que monta esse negócio rápido. Eu fui montar, demorei um dia inteiro e ainda ficou ruim o negócio. Ficou bambo, não ficou legal. Então, assim, se você sabe fazer isso, você faz bem isso, isso é uma fonte de renda. Isso é uma fonte de renda para você. Passeio de pets. Gente, isso está cada vez mais comum. As pessoas andam ocupadas. Elas têm cachorro, tem pet, por exemplo, tem cachorro. E elas não têm tempo para levar o cachorro para dar uma volta. Eu vejo isso aqui no condomínio. Algumas pessoas que estão passeando, às vezes, com 6, 7 cachorros. Isso também eu vejo muito no litoral também. O cara está lá com 7 cachorros. Duvido. Provavelmente aqueles cachorros não são todos de uma mesma pessoa. Qual o trabalho dele? É esse. Às vezes ele entra no horário, dá para ele vir antes, em vez de fazer uma caminhada sozinho, ele já vai na casa dessas pessoas, pega os cachorros, leva para dar uma volta, volta e entrega os cachorros. Isso vira uma fonte de receita. Outra coisa, banho e tosa simples em casa. Talvez você tenha, você saiba, quem sabe você cuida já do seu, e aí, se você passar a cuidar dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, isso vira uma fonte de renda. Então, banho e tosa simples em casa, pode ser. Quer saber uma outra? Gente, isso virou uma profissão, isso virou um negócio. Organização de armários. É chamado de personal organizer. Ok? Personal organizer. As pessoas pagam, as pessoas pagam e pagam caro por isso. As pessoas mais capacitadas fizeram curso, que se capacitaram para isso. Isso é um negócio, um negócio. Então, você
e ajuda a pessoa a organizar o armário dela. Botar ordem, ó, usa roupa íntima aqui, tá? Então, talvez você possa começar. Pô, mas eu não sou esse cara top para fazer isso para artista. Tá bom, mas começa. Lembra ser fiel no pouco? Começa, assiste uns vídeos no YouTube, alguma coisa, e começa, se oferece. Não é nada, não é nada, você vai arrumar uma grande fonte de renda. Uma grande fonte de renda. A gente chega ao ponto que a sua renda extra pode superar a principal em valor. Às vezes não em segurança, às vezes não, mas em valor. Isso pode acontecer, pode acontecer. E você acaba empreendendo, você tem mentalidade empreendedora quando você faz isso. Quero começar aqui agora outros serviços digitais simples. Quero ir para esse bloco, tá bom? Então, por exemplo, digitação e formatação de trabalhos. Existem pessoas que têm dificuldade na digitação e na formatação desse trabalho para poder entregar. Ele até faz o conteúdo, mas a apresentação não é legal. Quer saber mais? Edição básica de fotos e vídeos para rede social. Gente, hoje, sabe, a imagem é tudo. Então, a pessoa fala, ó, não é só tirar uma foto, as fotos são editadas. Então, fica bom nisso, aprende. Ah, mas não sei, aprende, vai para o YouTube, faz um curso, você aprende. E você, o básico, você consegue aprender sem fazer nenhum investimento, inclusive. Edição de foto, de vídeo, hoje em dia tem um monte de aplicativo aí, você aprende, só que você tem que saber, porque o aplicativo ele é uma ferramenta. Quem domina melhor gera melhores resultados. Então, é importante que você possa fazer isso, tá? Quer saber outra coisa? Gerenciamento de redes sociais, pequenos negócios. Hoje em dia, as pessoas precisam estar na internet, precisam estar no Instagram, o cara tem que ter uma rede social. Se você conhece um negócio que o cara não está, você pode se oferecer para cuidar da rede social dele. E você tem seu trabalho, mas você chega à noite ali, faz uma postagem, ou no sábado, ou no domingo, já deixa tudo pronto. Hoje em dia dá para você deixar tudo já lá preparado para no dia ele entrar. Então, assim, isso é outra coisa que dá. Criação de posts simples, por exemplo, no Canva. De novo, ó, eu vendo post. Você vai lá, domina o Canva e pode fazer isso. Administração de grupos de WhatsApp de empresa. Muitas empresas hoje, a fonte de receita é o WhatsApp, grupos de WhatsApp. O que acontece? Alguém precisa fazer a gestão, precisa responder, precisa orientar. Você pode fazer isso. E aí as respostas são respondidas nos seus horários extras ali. Então, à noite, final de semana, você assume essa administração. Pesquisa e agendamento de viagem para terceiro. Outra coisa, as pessoas pagam para você fazer isso. Pagam, é isso que eu estou dizendo. Criação de currículos profissionais. Tem pessoas que não conseguem se recolocar porque não tem um bom currículo. Você fica bom nisso e você fala, ó, me manda aqui suas informações que eu preparo um currículo para você. E você pode fazer isso. E pode fazer em que horário? À noite, final de semana, que eu estou dizendo, no horário livre, na hora do almoço. Outra coisa que você pode fazer, criação de artes para convites e eventos. Vai casar, vai fazer aniversário de 15 anos, um evento do trabalho, um chá de bebê, um chá de revelação. Você pode ficar bom nisso, de fazer isso, e as pessoas vão te pagar por isso. Produção de vídeos e anúncios no Instagram, por exemplo, né? Então, tem uma sorveteria, tem uma bomboniere, uma cafeteria. Você passa lá de vez em quando, faz um vídeo, edita, posta com uma produção legal, dá para fazer isso. Outra coisa, cadastro de produtos em Marketplace, Shopee, Mercado Livre. Ou seja, às vezes não é você que vai vender, mas precisa cadastrar, precisa tirar foto, precisa botar informação, precisa uma série de coisas. E você pode fazer isso, você fala, olha, porque não é uma coisa que você precisa na hora ali, sabe? Trabalhar das 9 às 18. Você pode oferecer esse serviço e fazer esse serviço em horários alternativos. É importante. Bom, lá se vão 30 dicas, hein? Tá anotando aí? Vamos embora. Vamos começar, vamos continuar. Agora vamos falar de transporte e logística, um outro grupo, outro subgrupo de possibilidades. Então, você pode, por exemplo, gerar renda extra como motorista de aplicativo, com carro próprio ou alugado. Pode fazer isso. Ó, na verdade, o Uber, quando ele surge para ser uma renda extra. Quando a pessoa pensou no Uber, ela não pensou como renda principal, ela pensou assim, pô, o cara vai para o trabalho e quando ele voltar, ele liga lá, ele ganha uma rendinha extra, ele paga o combustível. Então, talvez você tenha um emprego que você trabalha até às 6, você pode decidir a rodar das
das 6 até as 10 da noite, no sábado, num feriado, e você com isso vai gerar uma renda extra. Ah, não tenho carro. Pode alugar um carro. Existem pessoas hoje que alugam um carro. Essa é uma outra fonte de renda extra. Você pode alugar o seu carro para alguém que queira dirigir aplicativo. Então, várias formas de gerar renda extra. Entrega de delivery. E você pode entregar de moto, de bicicleta elétrica, bicicleta comum. Não precisa ser de moto. Então, você pode, mas também pode alugar moto. São coisas que você pode fazer. Fretes pequenos. Quantas pessoas hoje vivem entregando? Né? Entrega para o Mercado Livre, entrega para alguma dessas empresas. Então, você pode, inclusive, trabalhar para um desses caras, ou você pode fazer isso para lojas diretamente e assumir essas entregas, confecções, uma série que precisa de entrega. Loja que está vendendo online e você pode fazer essas entregas. Então, nem tudo é urgente. Vendeu hoje, né? Pode entregar amanhã, depois da manhã, daqui um... Então, assim, não tem problema. Vendeu de dia, entrega à noite, né? Mas você pode fazer. Com o carro que você tem hoje. Outra coisa, serviço de leve e traz, escola, igreja, evento. Para levar adolescente, levar jovem, levar um idoso, uma mulher sozinha, que não quer correr o risco de pegar um carro do aplicativo com um homem e passar um aperto. Então, você pode dizer, eu me liga que eu levo, eu busco, né? E você pode ter seus clientes certos, o horário certo, aqueles que se encaixam na sua rotina. Você pode fazer também isso de transporte passageiro para a igreja, culto, né? Porque aqui tem uma rotina, culto normalmente é domingo, né? Não, o meu jovem adolescente tem um evento na igreja de sábado. Então, eu posso levar, às vezes o pai não pode, ou não, cara, eu vou fazer minhas coisas, é o dia que eu tenho para fazer minhas coisas. Aí ele tem alguém de confiança que leva, que busca, às vezes isso acaba tarde, vigília, vai para o monte, e aí você consegue fazer esse tipo de coisa, legal. Outra coisa que eu quero trazer aqui, outro tópico, é ensino e aulas particulares. É muito provável que você está me assistindo, que você saiba fazer algo que você nem se dá conta que tem um valor escondido ali, um dom, que você pode multiplicar os seus dons, seus talentos. Então, por exemplo, você pode dar aula de reforço escolar. Você domina geografia, domina história, domina matemática, domina inglês. Ok, vou dar aula para crianças. Às vezes estão, né? Legal, o pai e a mãe não tem tempo, você dá aula de reforço escolar. Você não precisa ser professor. É importante você ter uma didática, por isso que não é todo... Lembra quando eu falei dos dons? É importante você ter uma didática para poder fazer isso. Ou você sabe tocar um instrumento, falar, Rezende, mas eu não sou professor, eu não tenho assim... Não, mas se você tem o dom de ensinar, mesmo você não... Rezende, mas eu nunca fiz conservatório, eu não sou formado em música, não precisa. O pouco que você sabe, provavelmente já vai ajudar, principalmente o iniciante. Então, fique tranquilo em relação a isso, tá certo? E você pode dar aula de violão, de teclado, aula de canto. O que você sabe já é mais do que algumas pessoas sabem, e você pode ensinar. Você pode ensinar também sobre artesanato, como crochê, ok? Uma série de coisas que você pode fazer. Então, tricô, crochê, as pessoas pagam por isso. E você pode. Você pode dar uma aula presencial, abrir uma turma ou para uma pessoa. Você pode criar cursos digitais, inclusive, para que as pessoas possam fazer, principalmente se você cria um método, um jeito diferente. Tá bom? Pode também dar aula de informática básica. Mas eu não sou programador, não precisa. Existem pessoas, principalmente de uma idade um pouco mais avançada, que têm um grau de dificuldade. Às vezes, para usar o WhatsApp, Instagram, coisa simples. Você pode ajudar essas pessoas. Você pode. Se você sabe um pouquinho mais, você já pode ajudar quem sabe menos. Também ensinar sobre leitura bíblica, discipulado. Pode. Muitas vezes você vai fazer e você vai começar como voluntário. Mas você pode chegar e evoluir para uma mentoria, por exemplo. E isso é muito legal e pode acontecer, tá certo? As pessoas vão ofertar na sua vida. Ou você vai ter um processo muito claro. Quantas pessoas você já ouviu dizer que não conseguem entender, às vezes, o que está ali
E você vai poder ensinar aplicação para o seu dia a dia. Às vezes a pessoa quer um pouco mais de profundidade. Tanto é que as pessoas pagam para fazer curso nesse sentido e pagam, por exemplo, teologia, para fazer curso de teologia, seminário teológico. Então, assim, você pode ensinar o que você aprendeu da Bíblia. Bom, vamos continuar. Ó, falei de crochê, tricô, sabe, fazer aqueles paninho de prato, roupa infantil, muita coisa. Ou para pet, também é uma coisa muito legal que hoje está tendo, as pessoas estão fazendo, né? Artesanato personalizado, então lembrancinha para as futuras mamães, lembrancinha para quem vai casar, muito importante, você pode fazer isso, vai ficar muito legal. Velas aromáticas, é isso, já viu? As pessoas estão fazendo agora, é muito legal, porque ela dá um efeito, não só visual, como tem essa questão do aroma, é muito legal. E você pode fazer isso, às vezes você já tem esse dom, você fala, cara, pô, eu acho que eu não tenho, mas você tem, nós somos diferentes, né? Você pode ter. Sabonetes artesanais, você com certeza já viu. Então, tem pessoas fazendo sabonetes artesanais, muito legal, muito legal. Quadros decorativos e placas personalizadas. Outra coisa que você pode fazer, e vira renda extra. Você pega hoje, para entregar daqui a um tempo, você continua na sua atividade principal, mas nas horas vagas, nas horas extras, você faz e entrega esse pedido. Daqui a pouco você está contratando gente para fazer para você, está ensinando, olha que legal, né? Pode gerar um volume muito legal, como eu falei. A renda extra pode até virar renda principal. Quer saber mais? Existem oportunidades locais, por exemplo, lavar carro a domicílio. Você já pensou na facilidade de você criar uma forma de você ir lavar o carro na casa da pessoa? Eu aqui em Bragança, meu Deus, como eu gosto dessa ideia, cara, do cara vir lavar o carro aqui. Aqui nós temos em Bragança, o cara vem dar banho no Giga, no nosso cachorrinho, ele vem aqui, ele tem uma van e ele vem daqui. Mas podia pegar também para levar para a estrutura dele. E nós temos pessoas que vêm lavar o carro aqui e tem pessoas que vêm, pegam o carro aqui e levam. E você pode montar um negócio desse, né? Ó, os dias de maior volume para lavar carro é sábado, é o dia de mais, ou feriado. Então, você pode lavar só no sábado. Só no sábado. Aqui, por exemplo, em Bragança, quando eu estou gravando essa aula, dependendo do tamanho do carro, a lavagem está de 80 a 120 reais, mais ou menos, dependendo do tamanho do carro. Então, imagina, vamos botar a média, 100 reais. Se você lavar 8 carros no sábado, ok? E você pode, daqui a pouco, ter uma clientela tão fiel que ou vai lavar toda semana ou ele vai lavar a cada 15 dias, por exemplo. E você vai dar preferência para os fiéis. Então, imagina que você já começa o sábado com 8 carros para tu lavar, ok? 10 carros para tu lavar, vamos... R$ 1.000. Nos 4 sábados, dá 4.000, ok? 4.000 de uma renda extra. Imagina que você tem uma situação de ter um poço, nem água gasta e tal, cara, é muito legal. É muito legal se você puder fazer isso, ok? Então, isso é uma coisa legal. Mesma coisa, cuidar de casas durante viagens. Tem pessoas que vão viajar e por um período longo, e precisa de alguém que vai lá, que limpe, que vê se está tudo certo, que acenda a luz, que liga isso, liga aquilo, vê como é que estão as coisas, molha as plantas. Então, cuidar de casa durante viagem. E você pode se tornar um especialista. Hoje existem, por exemplo, pessoas que o negócio surgiu com Airbnb, né? O cara vai lá, cuida, faz pequenos reparos, recebe, entrega a chave. São coisas que você pode fazer, por exemplo. Serviço de motoboy individual. Motoboy, mas também pode ser com bicicleta, pode ser de várias coisas. Então, ó, e você fica ali num dia específico, horário específico para poder fazer isso. Também auxílio em eventos, casamentos, igrejas, congressos, ajudar na organização, a marcar, testar, negociar. Você pode fazer, pode participar desse negócio e fica muito legal. Também a questão que nós falamos de venda de água, café, snacks, na porta de igrejas, pontos com muito movimento. Vai ter uma feira, vai ter uma festa, vai ter alguma coisa. Você está lá vendendo, né? Água, café, isso é muito legal também. E representa uma oportunidade de renda extra. Então, trouxe aqui, ó, 50. Tem um vídeo meu no Instagram que eu falo de 50, algumas não se repetem. Tem uma aula que a gente dá num outro curso que a gente tem, que a gente também fala sobre isso.
E você, com certeza, você usando, você é atento aos dons, talentos que Deus te deu, você vai conseguir falar, cara, de tudo que você falou, o que mais encaixa comigo é isso. Agora, você imagina, se o marido tem uma, a esposa tem outra, os dois fazem isso, preservam o horário de qualidade ali, a gente já falou aqui de dívida, você reduz os seus custos e aí você abriu um espaço para negociar dívida. Você cria uma renda extra, você acaba de pagar suas dívidas muito mais rápido e depois você fica com toda essa diferença para fazer um investimento todo mês, construir patrimônio e viver essa liberdade que tanto nós temos dito aqui. É muito importante. Agora, eu quero ir com você para o tópico 5. Coragem e sabedoria para começar. Presta atenção, algumas pessoas não vivem essa promessa, porque elas estão congeladas, elas não se mexem, elas não saem do lugar. Se você for ver as empresas de tecnologia no Vale do Silício, o que elas têm em comum? Elas começam. Não, os caras lançam um aplicativo, ele dá pau, ele trava, ele não funciona, ele vai corrigindo, e foi assim a história do Uber, do Windows, de tudo sem imaginar. Dá pau, os caras consertam. A maioria das pessoas travam, porque está esperando a perfeição, está 100% para poder começar. Amigo, não é assim, não é assim. Comece agora. Ah, mas deu problema, corrige, vai melhorando, pede desculpa, resolve, e a prática é que vai gerar essa excelência. Então, saia, tire a sua ideia do papel. Imediatamente. Tire sua ideia do papel. Teste, ajusta, cresça. O que dá para fazer melhor? Tem um processo chamado PDCA. Depois você dá um Google. PDCA, que é justamente isso. É um processo de melhoria contínua. Cada vez que eu faço, cortei grama. Ok, deixa eu entender agora. Eu pergunto para o meu cliente o que eu posso fazer para ser melhor. E aí, cada vez melhor. É um processo de melhoria contínua. Então, não espere a perfeição para começar. Não espere a perfeição para começar. Comece o quanto antes. Escreve aqui, não vou esperar. Escreve aqui, não vou esperar. É isso aí. Você vai aprendendo enquanto faz. Vai ficando melhor, vai ficando excelente, conforme a prática, ok? Zacarias 4:10 diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze, comece e comece logo. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças, conforme o teu momento, conforme você está podendo. Mas faze. É importante que você possa fazer. Gente, essa aula hoje está fantástica. Está fantástica. Não, é impossível você assistir essa aula aqui e você, daqui a pouco, não está com alguma renda extra, alguma coisa que você faz. Por exemplo, quem vende carro, né? Vitão, vendo carro. O que mais? Não, a partir de agora, além de vender carro, eu vou vender junto com acessório, eu vou botar... Cara, como é que eu faço para subir meu ticket? O cliente é meu, já fechei. Como eu faço? Tem um salão de beleza, eu faço unha, Resende. E aí? Então, leva junto semijoias, leve a lingerie, né? Aumenta o ticket, a cliente, você não precisa trabalhar 1 hora a mais quando você faz isso. Você nem precisa trabalhar 1 hora a mais para gerar renda extra quando você faz isso. Você está entendendo? Eu sou jardineiro, cara, já vende o adubo junto, já faz alguma coisa, tem a mangueira. Eu sou eletricista, cara, vende os produtos. De mim vai ficar top, porque eu não quero ir lá na loja comprar, mas vai ser mais barato, mas eu não quero. Tem gente que não quer. Eu quero comprar facilidade, eu quero que você venha, já traz, já troca, já resolve. E eu sei que você não vai me enrolar, você é justo, é um cristão, então tá tudo certo. Quem? Estamos nos encaminhando para o final da penúltima aula, aula 9. Faz um ai, faz aí. É legal quando a gente está presente, faz aula 9, depois só vai faltar 10. Então vamos lá. Quero te fazer uma pergunta e quero que você reflita sobre. Que dom você está escondendo por medo ou insegurança? Que dom? Lembra? O servo mau e infiel que enterrou? Então, que dom? O que você faz bem, acima da média, e você não está colocando em prática? Seja por medo, insegurança, ou o nome que você quiser dar. E eu nem estou pedindo para você escrever no YouTube, eu não estou pedindo para você se expor. Se você quiser escrever, ótimo, isso vai te ajudar a se livrar disso, mas não estou pedindo, ok? O que eu quero é que você reflita sobre e tome uma decisão. Porque um dia você vai ter um encontro com o Senhor. E ele vai dizer para você, servo bom e fiel,
né? Foste fiel no pouco, ou ele vai dizer para você, servo mau e infiel. Hoje, o que o Senhor diria para você? E eu não quero saber daquele que você já está vivendo e fazendo, eu quero saber daquele que você pode estar escondendo, e até hoje, talvez até te faltasse consciência para você lembrar que estava escondendo, ok? Então, eu quero que você lista aí até 3 habilidades ou conhecimentos que você tem, tá? Três habilidades, coisas que você faz bem ou coisas que você sabe, ok? Lista aí, tá bom? E agora procure pensar e refletir, ore sobre isso, mas escreva como cada uma delas poderia se transformar numa fonte de renda extra, ok? Como esse conhecimento, como que essa prática, como que essa habilidade poderia se transformar numa fonte de renda extra. Se você puder, compartilha com seu cônjuge. É importante que cada um faça separado, depois vocês conversem juntos. E se você assumir compromisso, seja com seu cônjuge, seja com um amigo, seja com alguém da sua confiança, é importante. E preste contas. E aceite, diga para ele, pode me cobrar. Daqui a um tempo eu vou ter um negócio desse aqui funcionando e eu vou ter uma renda que hoje eu não tenho. Ok? Permita que ele possa te cobrar, que você possa prestar contas. Ok? Quando você faz isso, você abre a oportunidade, a possibilidade que as pessoas sugiram e deem ideias e aprimorem aquela ideia que você já teve, e melhora, e refina. Então, às vezes você já teve uma ideia boa, e ela vai ser refinada, ela vai ser melhorada a partir do momento que você traz para um grupo de discussão, ok? Ou alguém vai te apontar, ó, tem uma falha aqui nisso que você está pensando, né? E você próprio vai buscar uma forma de melhorar. Ou uma oportunidade que você nem viu, e as pessoas vão poder dizer para você. Então, é muito importante. Feito isso, vamos dizer que você tem 3, você encontrou das 3. Agora, o que eu vou te pedir? Foco. Escolhe uma delas, ok? E vamos começar a fazer um plano de ação. Lembra do método ADA? Aprender não gera resultado. Decidir não gera resultado. Você precisa colocar em prática. E colocar em prática, você precisa ver se ela de fato está se transformando numa renda extra. Agora, não menospreze os pequenos começos. Não fica achando que hoje você tem uma renda de 10, agora a renda extra vai fazer mais 10. Eu não estou dizendo isso. Pode ser que comece com R$200, R$300. Mas você olha e fala, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Tá? Quem sabe lá na frente não vai ser essa renda extra que vai patrocinar a sua liberdade financeira. Né? Então, coloque nesse plano de ação os 3 primeiros passos. O que você vai fazer e quando você vai fazer. Ok? Fez? Ok. Fiz. Resende? Legal. Agora, é importante, é assim que se começa um negócio. Faz uma pesquisa rápida. Se realmente existe essa demanda. E quanto você poderia cobrar? E quanto essas pessoas, potenciais clientes, poderiam pagar por isso, que é a viabilidade. Ok? Fez esse estudo, legal. Vamos para cima. Quero que você reflita também sobre qual medo você precisa vencer para poder agir. É medo de ser reprovado? É medo da crítica? Sabe, qual é o medo? É o medo da exposição? É o que vão pensar? Qual é o medo? Qual é o medo? Importante, né? Esse medo que te paralisa não vem do Senhor, pode ter certeza, tá? Não vem. É importante você saber disso. O que está te impedindo de usar o dom que Deus te deu? Deus te deu. Mas o que tem te impedido de usar esse dom? O que impediu o servo mau e fiel de usar? Um medo. Medo de correr risco e de quebrar a cara, de perder tudo. Mas eu posso te garantir que se ele tivesse corrido risco e tivesse perdido, ele teria aprendido algo ainda mais valioso, talvez, do que o dinheiro que ele tivesse perdido, que é a experiência. As pessoas, os empreendedores hoje, todo empreendedor que você conhecer, que tem muito sucesso, ele em algum momento teve insucesso, ele aprendeu com esse insucesso. Então é bom que nós possamos entender isso. Bom, estamos terminando a 9ª aula desse curso de Liberdade Financeira à Luz da Bíblia.
que um curso de 10 aulas. Semana que vem nós faremos o encerramento desse curso. E eu quero te lembrar que entre uma aula e outra, nós disponibilizamos para você a apostila, que você pode imprimir, fazer igual a minha, ficar impressa. E tem nessa apostila, tem nesse material, um devocional, que o ideal é que seja feito entre os dois cônjuges todos os dias. E eu quero te dar o exemplo aqui, por exemplo, do devocional que está preparado para você fazer amanhã, porque hoje você já deve ter feito ele, certo? Ou vai fazer agora antes de dormir, apesar que nós recomendamos fazer sempre no começo do dia. Mas vamos lá. O primeiro, o devocional de amanhã, ele diz assim, está lá em Deuteronômio 8:18. O Senhor, teu Deus, te dá força para adquirir riqueza. O Senhor, teu Deus, te dá força para adquirir riqueza. Ele te dá força, te dá os dons, te dá o talento, ele que te dá tudo, ok? E não é para você, é para cumprir uma missão. E tem a ver com as outras pessoas. A diferença que vai fazer na vida das outras pessoas. Então, reflexão. Deus nos dá força, ideias e oportunidade. Cabe a nós colocar em prática com fidelidade. Que cabe a nós sermos servos bons e fiéis. Agora, a pergunta para você e seu cônjuge refletirem. Estou enterrando ou multiplicando os talentos que eu recebi? Estou enterrando ou multiplicando os talentos que eu recebi? E a gente coloca também uma oração, que é assim: Senhor, desperta em mim os dons que o Senhor me confiou. Me dá coragem para começar, sabedoria para administrar e fé para continuar. Quero multiplicar com propósito e glorificar o teu nome. Amém. Amém. Então, o versículo final para encerrar essa aula, que está lá em Zacarias 4:10, né? O começo, a primeira parte ali, que diz, não desprezem os pequenos começos. E é isso que nós não podemos fazer, desprezar os pequenos começos. Quero mais uma vez te dar os parabéns. Você que está fazendo esse curso aqui, escreve aqui, ó. Eu sou um vencedor. Se você ficou até aqui, escreve aqui. Eu sou um vencedor. Porque você é um vencedor. Você está fazendo a sua parte. Pode ter certeza. Agora coloque em prática. E o Senhor vai te honrar. Ok? Estamos encerrando a 9ª aula de 10. Próxima aula, semana que vem, tem como tema Vivendo a Liberdade, Identidade, Propósito e Generosidade. É a aula que vai encerrar todo esse processo e essa transformação. E eu espero, de verdade, que você esteja vivendo uma grande transformação, que vai impactar sua vida e suas futuras gerações. Para a gente encerrar, vamos orar? Quero te convidar para orar. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer, Paizinho, por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por todos os milagres que o Senhor já fez e faz na minha vida, na minha família, Senhor. E eu te agradeço pelos milagres que o Senhor já fez na vida dos meus irmãos. E eu já te agradeço por tudo que eles ainda nem viram. Olhos não viram, Senhor. Não viram. Tudo que o Senhor vai fazer na vida dos meus irmãos. Na vida dos meus irmãos que estão se posicionando e vão se posicionar de forma obediente no centro da sua vontade, fazendo tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado aqui. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos inspirado, o Senhor tem nos mostrado o caminho, Senhor Jesus. E eu peço ao Senhor coragem aos meus irmãos, para que possam colocar em prática, porque nós sabemos que existem 2 grandes desafios, Pai, para que os meus irmãos possam viver essa prosperidade, cada um de nós. O primeiro é saber o que fazer. E isso o Senhor nos entregou. O segundo é a força para fazer aquilo que nós já sabemos que precisa ser feito. E muitos de nós aqui também perdem essa batalha, mas nós não. Nós não, porque essa luta não vai ser lutada por nós, essa luta é do Senhor. E o Senhor lutará essa luta por nós. Então, Senhor, eu não sei o que os meus irmãos precisam, mas eu peço ao Senhor, Pai, Pai, prospere, abra a porta, Senhor, que cada um dos meus irmãos seja um canal de bênção, Senhor, que sejam a própria bênção, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Deus abençoe, estou muito feliz com essa nossa caminhada juntos. Que Deus te abençoe e te prospere. Fique com Deus. Abraços, até semana que vem.